Quem foi que inventou a história de que corretor tem que ser dividido entre corretor de imóveis de luxo, alto padrão, corretor de classe média, corretor de Minha Casa Minha Vida? Eu queria entender quem foi que veio com essa história mirabolante. Eu tô fazendo aqui hoje, como eu falei mais cedo, tô fazendo aqui hoje a parte que a maioria dos corretores não gosta. Visitar a casa, filmar a casa, mostrar a cliente, é sempre bom. Mas a parte burocrática, chatinha, muita gente não gosta. E eu sou também, além de corretora de imóveis, também avaliadora, né? Aí eu tô aqui hoje, fazendo essa parte chatinha. Aqui eu tô fazendo uma avaliação de imóvel. E esse imóvel, por exemplo, é um imóvel de alto padrão. Mas se vocês já viram aqui no meu Instagram, nas minhas redes sociais de uma forma geral, vocês veem que eu mostro vários tipos de imóveis, né? Porque eu quero refletir isso aqui hoje com vocês. Vocês me digam se vocês acham que existe alguma diferença entre os conhecimentos que o corretor tem. Se você trabalha com imóveis de luxo, você tem que saber todos os trâmites de contrato, você tem que saber tudo que envolve uma venda de uma forma geral. Se você é corretor Minha Casa Minha Vida, se você é corretor com imóveis de classe média, tem que saber a mesma coisa. As mesmas regras, a lei é a mesma. Seja para venda, seja para locação. As regras da lei do inquilinato, ele não diz que você tem que agir de uma maneira, no caso de aluguel. Você não diz que tem que agir de uma maneira para uma casa de alto luxo, para um condomínio, para uma casa que seja dentro de um condomínio ou para uma casa que seja na frente de rua. Que tem que ser diferente de um apartamento ou que tem que ser diferente de uma casa. Então, as regras são as mesmas. O conhecimento que o corretor de imóveis tem que ter é o mesmo para qualquer imóvel. Então, aqui agora, por exemplo, como eu estava falando, eu estou fazendo avaliação. Imagine se eu como corretora de imóveis e avaliadora, se eu fosse fazer diferença apenas, se uma pessoa chega para mim e pede, eu preciso que faça avaliação de um imóvel para um caso de divórcio, avaliação de um imóvel para uma casa de falecimento, porque algum parente, ou pai, a mãe, a avô, sei lá, vai ter que fazer inventário. Você já pensou se eu disser assim, não posso fazer avaliação não, porque eu só pego avaliação de imóvel alto padrão. Ou então porque eu só pego avaliação de um imóvel em determinado bairro. Você já pensou se existisse essa diferença? Aí eu fiquei assim, a curiosidade. Eu estava aqui agora fazendo essa parte, fazendo pesquisa também, porque a gente faz avaliação comparativa, né? Então, por exemplo, me vendo aqui, mas no instante um perguntou. Tive que comparar, tenho que olhar essa casa, tenho que olhar essa outra aqui, veja só, tá vendo? Imóvel de 4 milhões, 5 milhões, 3 milhões. Aqui, ó, essa casa. Então, assim, eu tenho que ficar fazendo comparação, tenho que observar, comparar com a própria que eu estou avaliando. Não só essa, como avalio todas as outras. Aí eu fico pensando aqui, quem foi que inventou essa diferença? Que o conhecimento de um corretor que trabalha com um imóvel de um jeito é diferente do conhecimento que trabalha com outro tipo de imóvel? Não dá para entender essa questão. Foi algum Ricardo Martins, Augusto Braga, que começou, né, com essa questão das redes sociais e mostrar muito imóvel, a vida do corretor de uma forma diferente. Aí me veio essa reflexão hoje. E eu queria compartilhar isso com vocês. Não só compartilhar, mas perguntar o que vocês acham. Vocês aqui como espectadores de nós corretores que estamos sempre mostrando imóveis. Se vocês acham que de fato deveria existir essa diferença, ou se vocês acham que isso faz sentido para você, essas perguntas e essas indagações que eu estou fazendo aqui nesse momento. Porque, no meu entender, por exemplo, na minha situação particular, o que é que eu sempre digo? Eu não acredito que tem que haver diferença. Eu trabalho com terreno, com casa, com apartamento, com aluguel, com venda. E não sei por que essa diferença, se a lei é a mesma. O conhecimento que o corretor de imóveis tem que ter é o mesmo. Seja para um tipo de imóvel ou outro. Porque você já pensou, se disser assim, claro que quando uma pessoa que trabalha sempre com fazendas, a expertise é um pouco diferente
de quando você trabalha com imóveis, né? Aí eu vejo realmente a diferença de uma fazenda, terreno, para casas ou apartamento. Aí eu vejo diferença, se você for limitar dessa maneira, dividir dessa maneira. Agora, diferença entre aspas. Mas, assim, dizer também que o corretor de imóveis tem que ter o conhecimento a fundo, como às vezes, por exemplo, um despachante tem. Eu acho que todo corretor de imóveis tem que ter conhecimento... Engasguei. O corretor de imóveis, ele tem que ter um conhecimento amplo e conhecedor de muita coisa. E que se em algum momento ele não souber alguma coisa, ele tem que buscar e correr para saber. Para não ser pego de calça curta em alguma situação e não errar, né? Porque a pior coisa que tem é você errar com o imóvel, o bem de uma outra pessoa, errar com as expectativas e o propósito de outra pessoa que está ali procurando. Então, isso não é cabível na área. Então, a gente tem que estar sempre estudando. Agora, é claro que às vezes a gente se pega numa situação inusitada, alguma situação que nunca pegou, e aí a gente tem que correr para entender do assunto, né? Mas haver separações, porque o que vai acontecer? Se uma pessoa que trabalha somente com imóvel alto padrão, quando pega, ou então ao contrário, por exemplo, a pessoa que trabalha com o imóvel Minha Casa Minha Vida tem algumas regras que o de alto padrão não tem, por exemplo. Mas se você pega o imóvel de um jeito ou pega o imóvel de outro, chegar em um momento você dizer assim, não vou porque eu não sei o que é que age nesse imóvel aí. Então você está na minha concepção, você está se limitando. E eu acho que isso não cabe na nossa profissão. E ainda mais, você deixa de fazer outros negócios porque você está seguindo só aquela mesma regrinha. Só aquele mesmo lugar e fica se limitando a deixar de ampliar os seus conhecimentos. É isso que eu fico passada, sinceramente. Mas é isso. Quer dizer, não foi um desabafo, não. É uma informação que eu jogo aqui pra vocês, na verdade, querendo saber. Me conta aqui embaixo. O que vocês acham disso? Que se vocês acham que realmente tem que haver essa separação, porque minha ideologia eu sou corretora, especialista na região de Abrantes e Estrada do Coco. Agora, dizer que eu deixo de pegar algum imóvel, que alguém queira me dar um imóvel para eu trabalhar em outros lugares, se der para eu pegar, eu vou pegar. Eu tenho conhecimento para isso. Agora, se eu disser que se vai complicar muito o dia a dia, a gente vai para parceria. Mas eu digo, olha, eu vou passar para um colega que tem expertise nesse lugar e nessa região, mas não em relação à diferença entre tipo de imóvel, porque eu acho que isso não é cabível. Você se limitar em regiões é aconselhável, porque você vai dizer o quê? É muita contramão, a logística não cabe, porque eu estou indo para muito longe, esse tipo de coisa. Mas sobre diferença entre imóveis, não acho que seja o caso, não. Me conta aqui. Eu espero que você tenha ficado até o final. E me conta aqui o que é que você acha sobre isso. Beijo. Vou continuar aqui no meu trabalho. No meu trabalho aqui, burocrático.